Olá, estamos aqui hoje com a Denise. A Denise é uma pessoa que a gente se encontrou aí no mundo das mentorias, né? Para quem não me conhece, eu sou a Camila Freire. A gente está retomando aqui o nosso canal do YouTube. Então, é uma alegria reestrear o canal com a Denise, né? Então, assim, Denise, muito bem-vinda e muito bom poder fazer essa conversa com você. E eu queria que você se apresentasse para a gente, né? Conta aí para quem está assistindo, para quem chegar para assistir esse vídeo, quem é você? Ai, obrigada, Camila, pela oportunidade. Foi um encontro realmente muito bacana, né? A só juntas chegar no momento que eu estou na minha vida, né? De transição de carreira. É uma transição movida pela força da maternidade atípica, né? Meu nome é Denise Rocha. Eu sou mentora nessa área da parentalidade atípica, né? A Denise é uma pessoa que é muito romântica, sonhadora, mas ao mesmo tempo tenta sempre manter os pezinhos no chão, né, com relação à própria vida. Eu sou neta da Belita e do João, eu sou filha da Jailde e do Paulo, sou mãe do Miguel, honro muito as minhas origens, né, eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, honro as minhas origens nordestinas com muito orgulho. Sou muito curiosa com a minha ancestralidade, né? E a vinda da maternidade na minha vida veio de uma forma planejada, né? Eu não me imaginava mãe muito jovem, né? Então, sempre pensei no trabalho, em primeiro, né? Poder namorar, noivar, casar direitinho, né? E aí, quando chega um filho na vida dessa pessoa e da família, tudo se transforma, né? Isso é uma coisa que quem passa por isso sente na pele, que você muda realmente o seu olhar, né? Para o mundo, para a vida, para o trabalho, inclusive, né? E no caso do meu filho, ele me trouxe uma mudança ainda mais profunda, né? Por conta do diagnóstico do autismo. Então, quando isso chega na minha vida, eu falo, opa, realmente agora a Denise se transforma, né? É uma transformação que exige escolhas mais rápidas, né? Porque demanda de um desenvolvimento que você se torna ali a pessoa central para lidar com as demandas que vêm, né? E no meu caso, que sempre vim da área corporativa, né, sempre trabalhei em multinacional, experiência lidando com clientes, foi uma transformação também nisso, né, porque é um diagnóstico que te convida a você se tornar um pouco pedagoga, um pouco terapeuta, então você segue para a área da medicina de alguma forma nos seus estudos, né? Então, isso também é algo que foi um balizador aí do que eu vou fazer da vida dali para frente a partir daquele momento, né, do diagnóstico. E aí você falou que você viveu essa transição de carreira, né? Você já trabalhava nessa área comercial quando você engravidou? Você estava atuando na época? Eu saí da empresa, da área corporativa que eu estava, em 2017, né? Foi uma saída após 12 anos de empresa, quase 12 anos de empresa, e foi um pouco traumático, porque eu estava grávida na época e não sabia, né? Como eu descobri 20 dias depois da demissão, eu falei, nossa, será que cabe? Porque eu nem sabia que existiam essas leis de proteção à gestação, era realmente, não chegava, nunca tinha chegado essa informação para mim, nem por um amigo, enfim, nada. E aí Uhum. foi quando eu comecei a pesquisar, falei, caramba, eu acho que o vínculo de alguma forma continuou por algum motivo, e Sim. realmente existe essas leis que pautam, né? Se a pessoa está grávida, é, se o funcionário está grávido, tá grávida, ela pode permanecer na empresa, se for um acordo feito, né? Ela continuar trabalhando normal, ou ela ser desligada das funções do trabalho, mas continuar sendo remunerada, né? Eu tive que mandar os exames, não obtinha respostas, tive que ir pessoalmente, também não obtive respostas.
E aí foi pautado toda uma situação que a empresa passava por uma transição na área comercial, e aí não poderia ter a minha figura presencialmente na empresa, e aí só entrando com uma ação judicial mesmo, para verificar quais eram as ações que teriam que ser feitas, direitos que deveriam ser respeitados, e aí depois de 5 meses de conversa, né, que foi uma conversa sem precisar ser litigiosa, né, graças a Deus, foi quando eu comecei a curtir realmente a minha gestação a partir do 5º mês, né, que tudo se resolveu nas questões judiciais, mas essa marca fica na pessoa, né, porque não precisaria ter sido desse jeito, né. Foi um momento bastante dolorido, porque quando eu voltei para a empresa para assinar os papéis, eu já não podia ir sozinha, tinha que uma pessoa da área judicial comigo, foi um momento, assim, meio constrangedor, e enfim, aí foi dessa forma, né. Então eu costumo usar um termo que talvez nem exista no mercado ainda, Camila, que é a violência corporativa. Eu penso que, hoje em dia, com as empresas focando mais no tratamento com seus funcionários, com seus colaboradores, acho que tem que prestar um pouco mais de atenção nessa humanização da comunicação, né. Porque no meu caso, eu não era uma pessoa que tinha entrado ontem na empresa, né, e nem que fosse, teria que ter sido assim. Eu acho que fazer, a pessoa um número, né, de matrícula porque foi demitida, não cabe mais no mundo atual, né. E o tratamento que eu recebi na época, quando mencionei para a corporação que eu estava grávida, foi um tratamento muito, muito aquém, assim, da humanidade mesmo, né, de falar: "Nossa, a gente demitiu uma pessoa, ok, teve o corte do vínculo trabalhista, mas ela veio com uma condição que precisa ser olhada de alguma outra forma", né. E infelizmente são poucas empresas que sabem lidar com isso, né, então o que eu vejo muito nesse tipo de inclusão e de pauta que as empresas trabalham, é que existe algo feito só no papel, né. Existe um texto que o RH segue, né, a maioria dos RH seguem, multinacionais, às vezes essa tradução para a cultura do país complica ainda mais, de como deve fazer quando alguma situação acontece, mas na prática, que é fazer a inclusão real do seu colaborador, dos seus funcionários, fica realmente, em déficit, né, não é realizado da forma realmente que eu vejo que poderia ser, né, o meu início de gestação, com o Sim, apoio sem contar a parte psicológica, né, que você depois de trabalhar desde a sua adolescência, graças a Deus com poucos momentos de estar disponível para o mercado, é você olhar para o teto e falar: "E agora o que eu faço da minha vida?", né, porque o mundo estava girando, todo mundo nas suas vidas, e você ali naquela condição de: "O que eu faço?", né, parada, sem saber muito o que fazer. Hoje em dia eu já escuto até histórias de que candidatas grávidas são contratadas, coisas que vamos colocar aí há pouco menos de 10 anos atrás não se ouvia de jeito nenhum. Então eu sim. penso que está mudando, né, que está Uhum. em desenvolvimento, em evolução essa área corporativa, mas ainda precisa realmente escutar muitas histórias reais para entender os contextos, né. Você falou da informação, né, porque quantas mulheres, né, tiveram a mesma condição de serem demitidas e não sabiam dessa Não informação, sabia. que você não pode ser demitida e que você tem direito a permanecer na empresa até o seu período da licença maternidade, né. Exatamente, O aquele peri até o 5º mês mais ou menos do bebê, né. Isso, o garantido pela lei, né, porque a gente tem as empresas que têm aquele adesão ao programa Empresa Cidadã, e essas Sim, empresas, então, elas fazem uma licença que a gente chamava, né, antigamente de ampliada, que nem é ampliada, 180 exato, dias, né, que se a gente pensar ainda é pouco para se cuidar de uma criança. 6 meses é um bebê ainda muito frágil, né, que ainda precisa exatamente. muitos cuidados, fora que a gente hoje já também fala, não recentemente, quem trabalha com esse tema já fala há mais tempo, sobre a licença parental, né? Para que esse Exatamente. foco não fique só na mulher, para que a gente possa, de fato, trazer, né, os homens aí para essa conversa do cuidado, né? Que é tão Sim, importante quando a gente pensa na maternidade. E aí, Denise, deixa eu te perguntar, quando você
né? Você então foi desligada da empresa e aí você teve esse processo de tratativas lá com a empresa para ter seus direitos atendidos, né? E aí depois você falou, comecei a olhar, né, focar na minha gravidez e ali você já pensava em trabalhar com esse tema da maternidade? Como é que foi isso? A primeira virada de chave, no momento da maternidade, foi exatamente essa pausa que a vida me obrigou a ter, de falar, olha, agora você está fora do mercado de trabalho, né? E aí, com esse tempo livre que eu fiquei, eu comecei a estudar sobre parto natural, sobre parto humanizado. Comecei a ver filmes, a minha irmã me ajudava, me dando dicas de doula. Eu falei, doula, calma, deixa eu verificar quem é essa personagem na fila do pão, porque eu preciso entender isso, né? E comecei a estudar, assisti um filme que para mim foi um divisor de águas, né? Que é O Renascimento do Parto. Indico para as mulheres que queiram fazer essa virada de chave na hora desse momento tão único nosso, né? Do empoderamento feminino profundo, que é a hora do parto. E aí eu falei, eu acho que dá. Eu acho que eu vou me embrenhar aí nesse mundo, sair um pouco dessa coisa automática, né? Que eu tinha essa cabeça corporativa, tudo muito rápido, tudo muito bonitinho, e vou me entregar para um momento de decisão do bebê, de qual vai ser o momento que a criança quer vir ao mundo. E comecei a fazer essa caminhada, né? Comecei a ir em várias palestras sobre o assunto, comecei o Pilates depois desses 5 meses de confusão. Falei, não, deixa eu focar, comecei a fazer caminhada, porque é um trabalho que você faz no seu corpo, né, Camila, para você Uhum. fazer a leitura do que está acontecendo naquele momento. E aí, no dia 4 de outubro de 2017, comecei a sentir as dores do parto, por volta de 1 da tarde. Eu falei, olha, eu acho que é hoje, né? Não dá para você saber, marinheira de primeira viagem, não dá muito para saber o que está acontecendo. Falei, acho que é, porque veio um pouquinho de sangue. Eu falei, tô achando que vai ser hoje, né? Já estava com a malinha ali meio preparada, porque eu falei, entrou outubro, vai ser, né? Saí de casa com 8 de dilatação. Quando a doula chegou, eu já estava em trabalho de parto ativo. Quando a obstetra chegou, me analisou o Miguel, batimento cardíaco. Olha, Denise, podemos seguir para a maternidade, que você já está com 8 de dilatação, não tem como a maternidade negar a sua chegada. Porque também tem essa, né? Quando é um parto natural, não adianta você sair correndo com 2 de dilatação, que eles vão falar: olha, pode ter outras mulheres chegando com mais dilatação, não tem como você ficar aqui no momento, né? Tudo isso a gente vai aprendendo. E aí, quando o Miguel nasceu, eu falei: caramba, gente, eu tenho que falar isso para as mulheres, eu tenho que falar do poder do nosso corpo, né? Porque a indústria da cesárea no Brasil, da cirurgia no Brasil, é uma indústria muito poderosa, né? Se a mulher não tomar cuidado, ela cai em frases que você não analisa do jeito que você poderia analisar, né? Eu acho que a cirurgia da cesárea veio realmente como um grande transformador na vida das pessoas, do nascimento das pessoas, como uma situação possível em casos que precisam realmente daquela ação. Um Hoje recurso, em dia, né? um Não a recurso. regra. Exatamente, a cesárea pode ser humanizada também, né? Eu tenho a minha irmã que passou pela mesma equipe que eu, mas a minha sobrinha não fazia lá o rapelzinho para estar um pouquinho mais baixinha, para sair por vias naturais, e foi uma cesárea muito respeitosa e bonita, né? Então, não critico ninguém que escolhe, acho que a escolha, aí que tá, acho que a escolha é da mulher, só que muitas vezes levam essa mulher para não ter direito à escolha, né? E isso que é o complicado. Você pode optar, né? O corpo é seu, né? É o direito dela da escolha, mas eu digo que as informações precisam chegar, né? E aí, nesse momento, eu achei que eu fosse trabalhar com a maternidade nesse sentido, né? De ser uma pessoa que conta a história no sentido de, olha, existe esse caminho, se você quiser, né, conhecer, estou aqui para te apresentar e dizer se é algo bacana para você, se você quer conhecer, porque mudou muito a cabeça nessa história do nascimento, de buscar ancestralidade, de falar, caramba, minha avó, minha bisa passaram por essas situações, e a humanidade veio ao mundo desse jeito, então foi bem transformador. Eu pensava que a minha vida seria trabalhar com esse tipo de informação para as mulheres.
Na verdade, você pode, né? Isso pode estar no, Sim, né, no seu escopo de trabalho de alguma forma, né? Porque sim, você sim, tem essa porque experiência para compartilhar. é, Saber que você está tendo acesso a uma informação que de fato não é uma informação enviesada para esse caminho que a gente sim, falou aqui, né? Que esse caminho de mais focado nessa indústria. Então, é bem bacana e eu, né, como só juntas, aí sempre penso nesse formato de redes, né, de sim, coletivos que trabalham com esse tema, para você poder se informar, não quer dizer que você tenha que seguir aquele caminho, exato. É mas que ter você... opção, é o direito à opção, né? Isso é uma coisa que foi tão tirada de nós mulheres, né? Historicamente, né? Então, quando você tem o direito à opção, você tem direito à clareza, você tem direito ao poder de decisão de uma forma mais tranquila, né? Então, Sim. é muito importante trazer essa pauta. É uma pauta muito importante também. E aí você chegou a trabalhar com esse tema? Você chegou a começar alguma atividade de fato profissional nessa linha que você falou? Não, não cheguei a trabalhar profissionalmente com esse tema, fazia algum post sobre o assunto, né? Mas nada profissionalmente estruturado, né? Uhum. E Nas aí suas redes vieram, pessoais, né? Nas suas redes pessoais. exato, uma coisa mais para o lado pessoal mesmo, de conscientização para amigas, e as pessoas sabiam que eu tinha feito parto natural, de forma humanizada, né? E tinham a curiosidade de perguntar para mim. Às vezes mulheres que falavam, nossa, mas a minha família não concorda, estão achando que eu estou meio querendo ser, vamos colocar a novela da moda, né? A Juma Marruá, que vai ter. Não é assim, não é desse É. jeito que às vezes pintam, né? Então, elas às vezes não se sentiam acolhidas na própria família, né? No meu Uhum. caso, minha família ficou um pouco assustada no início com a minha decisão, então até uma dica que eu dou para as mulheres, não contem o tipo de parto que você escolheu, contem só para o seu núcleo familiar mesmo, porque pode ser uma situação que assusta, porque a grande maioria das pessoas estão falando, ah, mas que dia que você marcou, né? Como assim? Uhum. Sim. Então, quanto mais guardadinha ficar essa informação, menos enviesado você vai ficar de escutar pessoas falando que você vai colocar sua vida em perigo, colocar a vida do bebê em perigo, que não deveria ser desse jeito, e vai nascer no carro. Então, é um universo de informação muito grande, né? Mas eu Uhum. sei que para muitas mães e para muitas famílias é um tabu, ainda é um Sim. tabu. E aí você falou, você ficou nessa linha mais pessoal de compartilhar a sua história, e aí você começou a cuidar do seu filho, né? Isso, Começou a exercer sua maternagem. Como é que isso. foi esse processo? Da parte do. Eu falo que é o sagrado puerpério, né? Esse puerpério é um assunto também que as pessoas não falam muito, né? Fica muito naquela imagem de vou amamentar o meu bebê, aí tem um abajur aqui, né, bonitinho, e aquele quarto meia luz, e você com penoir, né? E Aquele não quarto é isso, né? arrumado, né? O quarto arrumado. Você fala, gente, esse tipo de propaganda deveria ser realmente proibida, porque não é isso, né? O puerpério é uma transição de tudo na vida daquela mulher que morreu, não existe mais, se foi, e tem aí uma mulher nova chegando na maternidade que as pessoas precisam escutar sobre o puerpério para começar a entender o que acontece no corpo e na cabeça daquela mulher naquele momento e que tem que ser algo respeitado, né? Então, foi complexo aprender a amamentar, apesar de eu ter ouvido, né, que a boca do bebê e o seio, né, o bico do peito da mãe, você só vai saber se realmente tem conexão a hora que nasce. Não existe exame, lógica nenhuma que vá te Uhum, indicar antes. E entendi. graças a Deus nisso a nossa conexão foi muito bacana, assim. Eu sou uma mulher que fui abençoada por nunca o meu filho ter rachado meu peito, feito algo nesse sentido de que não conseguiu fazer a pega, como muitas passam, que é um momento muito dolorido. Eu pude acompanhar isso no da minha irmã, nesse início, né, para aprender a amamentar, e é muito complexo. Então, é outro ponto, assim, que ou a mãe é respeitada no seu momento para conseguir fazer essa conexão, ou a chance de dar ruim é grande, de tantas pessoas que acabam se envolvendo naquele momento
de uma pessoa que está aprendendo a fazer algo que nunca fez na vida, que é nutrir uma pessoa sem estar dentro da barriga, sem ter os cordõezinhos conectados lá dentro, e ter que fazer isso aqui fora. Então, é uma responsabilidade gigantesca que cai ali, que você fala, meu Deus, né? Você acha que não vai nem sobreviver aquele momento. E a coisa vai andando e vai caminhando, e você vai se informando. Fiquei dentro de casa cuidando do Miguel, né? Porque acabei não mandando currículos mais depois do nascimento dele, né? Fiquei dedicada a ele aqui em casa, acompanhando o desenvolvimento, né? E, enfim, aquela vida que a gente fala olhando para trás hoje, parece que passou rápido, né? Mas quando você está dentro, você fala, gente, quem sou eu, o que eu faço? Alguém me fala, porque eu tô aqui tão envolvida que o dia acabou e eu acabei nem escovando meu dente, sabe assim? É terrível, assim, a gente vive, é uma, você parece que você tá o tempo todo ali em atividade, você não tem É, descanso, né? Parece não. que quando você vira mãe, você de fato tá ali, né, full time. Realmente é duríssimo. E aí você, como é que eram os seus planos profissionais na época? Você ficou cuidando dele por um É, período, né? sim. Então, como é que essa trajetória se deu? Eu sempre pensei, né? Quando o Miguel fizer 2 aninhos, é quando eu vou começar a mexer meus pauzinhos para voltar para o mercado de trabalho, que historicamente na minha vida era o mercado que eu conhecia, né? Mercado CLT, trabalhar das 9 às 18, tudo certinho. E aí aconteceu, eu recebi uma oportunidade para voltar para a área que eu atuava na empresa da época da gestação, área de tecnologia voltada para o setor de turismo, e entrei, fiz a entrevista em agosto de 2020. Fiz a entrevista, passei e falei, caramba, consegui retornar para o mercado de trabalho, vamos ver como é que é essa Denise aí, na versão mãe, né? Voltando para o mercado depois de toda essa trajetória. E iniciei meu trabalho, iniciei as reuniões. Não tive um tempo longo nessa empresa. Eu cheguei a matricular o Miguel numa escola pertinho da onde eu ia iniciar o meu trabalho, né? Já tinha entrado. Só que aconteceu uma situação muito peculiar, Camila, que sabe quando você sente até vergonha pelos outros? Eu não sei se é uma situação que as pessoas vão compreender. Essa empresa que eu voltei a atuar no mercado era uma empresa que tinha sido comprada pelo grupo da empresa da época da gestação, né? Ela tinha sido adquirida, né, por essa empresa maior há pouco tempo, né? E eles precisavam de pessoas que tinham experiência no sistema da empresa para atuar nessa, que era uma empresa menorzinha, né? E aí eu estava trabalhando, tomando até um café, né, nesse momento, quando um dos diretores da empresa anterior me viu lá, né? Me cumprimentou, falou: "Ah, você está aqui?" Eu falei: "Sim, como vai?", né? Uma conversa social normal. E acho que 3 dias depois me demitiram dessa empresa, nessa área que eu tinha entrado. Então eu cheguei a ficar, acho que 1 mês e pouco só atuando, né. Eu falei: "Caramba, se existe violência corporativa, me deem um caminho, porque se isso não for, eu não sei o que é, né". Exatamente por conta de ter tido processo jurídico, por conta da gestação. Enfim, fiquei bastante, chateada, falei: "Caramba, não é possível, né, que uma coisa dessa aconteça, né, com as pessoas", enfim. E aí tinha matriculado o Miguel, retirei ele da escola, né, porque eu não tinha como mantê-lo na escola sem estar trabalhando. E aí voltei a permanecer em casa aguardando aí, procurando trabalho, aguardando alguma oportunidade, enviando currículo. E quando você se torna mãe, é um ponto também que as empresas precisam trabalhar, né, porque a gente ganha tanta habilidade em tão pouco tempo, né, Uhum. nesse momento que a gente está se refazendo, né, se refazendo não, se transformando como pessoa, e que
a grande maioria das empresas ainda não tem esse olhar, né? Acabam colocando num pacotinho, assim, virou mãe, então suas habilidades se reduzem, não sei nem por quê, e você não está mais apta a exercer tal cargo, né? Não é à toa que 52% das mulheres no Brasil com filhos de 0 a 2 anos de idade saem do mercado de trabalho, né? Do Sim, mercado de trabalho convencional. Então, é um número muito alto, né? Se a gente for parar para pensar, não tem como caber hoje uma mentalidade de um líder, né? De quem exerce a liderança dentro das corporações ter esse tipo de pensamento, né? Porque uhum, não é real, né? O que você ganha e que você pode expandir para a sua vida profissional é muito maior do que o pensamento das pessoas que acham que você perdeu por ser sim. mãe, né? Essa questão que você falou da recolocação profissional, né, que é um ponto. Então, as mulheres saem do mercado de trabalho ou porque são demitidas, ou porque, de fato, não conseguem ter rede de apoio ali suficiente para cuidar dos seus filhos. E aí tem as questões de políticas públicas também, né, Sim, que sim, é um super desafio para quando a gente olha para a maternidade. Então, mulheres reduzem suas cargas horárias, passam, né, reduzem suas remunerações, justamente porque a gente não tem políticas públicas, a gente não tem espaços que acolham crianças, né, a gente sim. não tem creches suficientes, a gente não tem uma estrutura que sustente a maternidade. E E entra a aí, questão da questão da parentalidade mãe-homem, né? Mãe-pai, porque tudo acaba sendo, tendo o olhar, né, para as decisões no olhar de quem ganhou o papel da mãe. Bom, fico com o Miguel em casa, né, cuidando dele, enviando o currículo, e entra aí uma pandemia no meio da história toda, né? Então, todo mundo fechado dentro de casa, é, praticamente o Miguel só olhava para a cara da mãe e do pai, né? Porque minha sobrinha nasceu no início da pandemia, foi em março de 2020, então deixa de ver o avô, deixa de ver a avó, porque a família estava ali cuidando do puerpério dela, né? E aí eu vou passar um período no interior de São Paulo, foram 16 dias, para não enlouquecer tão preso dentro de casa. E aí eu visualizo das poucas famílias que eu vi duas que que socializaram um pouco ali com a gente, e uma criança 3 meses mais nova que o Miguel, falando conosco como adulto. E na minha percepção, como eu não tinha comparativos, né, eu achei que ela estava adiantada na fala, quando na verdade era o meu que estava atrasado na fala, né? Então, todos os pontos, os marcos de desenvolvimento ele alcançou, e a fala, né, a comunicação oral não vinha de jeito nenhum. E aí, de lá do interior mesmo, eu já entrei em contato com uma amiga, depois que eu vi essa criança, eu falei, algo errado está acontecendo com o Miguel. Eu estou desconfiada que seja autismo. O pai do Miguel desconfiou também que era, naquela ocasião. Falei, vamos marcar uma consulta. Já voltei do interior com essa consulta marcada em uma neuropediatra. E aí, início de consulta, 40, 45 minutos, ela já colocou o Miguel dentro do espectro do autismo. E aí é aquele momento que um chão se abre. Eu não lembro, Camila, como eu saí dessa consulta, porque a sensação que eu tenho é que eu não sentia meus pés, assim. Eu fui tateando e eu lembro do Miguel estar correndo na sala dela para lá e para cá, que ela queria saber se ele estava andando nas pontinhas dos pés, né? Porque é uma característica de vários autistas. E aí eu lembro de ter olhado assim para trás, quando ela falou, hoje eu coloco ele no espectro. Eu lembro que eu olhei assim para trás, olhei para ele, e ali parece que a coisa foi fazendo assim, câmera lenta, sabe? uhum, Aí eu saí de lá, marcamos já uma avaliação de 5 semanas para verificar o grau do autismo, fazer os testes todos que eram necessários, testes internacionais. E eu lembro muito assim da sensação de cada quarta-feira que eu levava o Miguel para fazer o teste, o, o aplicativo do carro, né, falando, seu destino, daqui 2 minutos você chega ao seu destino. E eu pensava, qual vai ser esse meu destino, gente? Porque por mais que estava batendo a porta o autismo chegando a cada quarta-feira, eu falava, não, não é. Não, gente, na devolutiva vai dizer, olha, é um grande
grande erro aqui que aconteceu, e ele, na verdade, ele tem XYZ, sei lá o que passava assim, tipo, me agarrava num pedacinho de esperança de que não ia ser. Mas aí chegou a última quarta-feira, veio a devolutiva para a família, né? E aí realmente era autismo nível 1 a 2 de suporte, né? Ele não atingia as marcas de desenvolvimento de uma criança típica. E aí eu falei, agora arregaçar as mangas e partir para a luta. E eu lembro de uma frase que a médica me falou quando deu a devolutiva, falou, olha, você vai precisar parar a sua vida por uns 2, 3 anos só. Esse processo de sair da consulta foi muito estranha a frase que eu ouvi, que é você vai ter que parar a sua vida durante 3 anos. Eu falava, gente, mas parar a minha vida, eu já parei, eu já. Desde que eu sou mãe, eu tô nessa busca, né? Cuidando da criança, sem conseguir voltar para o mercado de trabalho, que não consegue mais fazer uma leitura do que sua vida se transformou. E eu vou parar de novo. Então, era uma frase que não conseguia pegar para mim. Eu falei, não, essa frase não me pertence, não. E aí eu não tinha referência nenhuma de família atípica perto de mim, amigos, nada. Eu era realmente uma pessoa leiga neste assunto, do autismo, né? Não conhecia realmente nada. Eu acho, Camila, que eu ia começar a me interessar por esse assunto quando o Miguel começasse vida escolar, né? Porque eu ia começar a prestar atenção em desenvolvimento infantil. Se tivesse algum colega na sala de aula que fosse autista, era um assunto que ia me interessar. Mas quando cai no seu colo esse tipo de diagnóstico, você fica sem opção de parar. Você tem que seguir, né? Uma vida depende de você para evoluir. Eu lembro que eu fiquei 3 noites sem dormir, às claras. Eu falava, meu Deus, eu sou mãe de um autista? Não, peraí. Meu filho é autista, eu sou mãe de uma pessoa, sabe? Eu falava, não é possível que esteja acontecendo isso. E comecei a ir no Google procurar por clínicas, procurar por alguém que me ensinasse, me falasse alguma coisa, briga com convênio para conseguir um lugar para iniciar as terapias. Foi um momento muito difícil. Eu lembro que minha família sabia que eu estava nessa busca, né? Procurando entender por que que o Miguel não iniciava a fala. E aí eu tive a ideia de fazer uma carta, que eu acho que essa carta eu salvei nos grupos do WhatsApp como se fosse o Miguel falando. Então ele colocava vovô, vovó, os tios, né? Tá acontecendo isso comigo, né? O meu nome é Miguel, mas eu vou desenvolver, eu vou aprender. Foi uma carta muito bonita que eu fiz, como se fosse ele assinando a carta. E mandei para minha família, né? Eu lembro que minha mãe falou assim: Nossa, na hora que seu pai leu, acho que agora eu vou até chorar, ele falou: Ele não é assim. Ele não é desse jeito, tá errado isso aqui. Porque é aí que eu fui entender que essa parentalidade nasce junto. Porque é o vô que tinha expectativas do primeiro neto, é a avó que não está sabendo o que está acontecendo naquele momento. Todo mundo vira a parentalidade atípica em volta daquela criança, que é uma pauta que, se a gente não começar a falar, as famílias vão se tornando cada vez. O núcleo familiar vai morrendo, porque vai cair tudo no colo da mãe, geralmente. Se a mãe não tiver a escuta para as pessoas que convivem com a criança, que atuam na parentalidade da criança de alguma forma, ela vai ficar sobrecarregada. Não é à toa que a gente vira e mexe, escuta uma notícia de que uma mãe sucumbiu, tirou a vida. A última notícia que eu escutei, que eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, é uma mãe que passou mal dentro de casa, no interior de São Paulo. O filho autista, com 2 aninhos, quase 3, talvez um pouco mais, não soube pedir ajuda e ela foi encontrada morta depois de 5 dias. Acho que até mais. Mas, peraí, mas essa mulher não passava pela padaria, não ia para o açougue, as pessoas não notaram que de repente ela parou de circular. É uma mulher invisível. Nós nos tornamos mulheres invisíveis, mães invisíveis para a sociedade. Tá ok, né? Você tá ali no seu cantinho, não preciso te ver, não preciso saber. E para a mãe passa a ser algo sufocante.
porque ela fala, gente, está acontecendo tanta coisa na minha vida, eu corro para 1 milhão de opções, ninguém está me escutando, o meu desespero de colocar meu filho dentro de uma proposta de terapia decente, e ninguém me ouve, e aí o que Sim. salva a vida dessa mulher? Grupo de apoio, você realmente conhecer pessoas que passam pela mesma coisa que você, né? Então foi quando eu conheci através de uma página do Instagram, veja bem como as redes sociais são, né, Camila? Eu estava na terapia do meu filho porque a nossa vida, ela fica muito solitária. A maternidade te convida a uma solidão, né? Se você parar para pensar. Não é como antigamente que um vilarejo inteiro criava ali a criança junto com você. E não é por acaso, né? É, Isso tem a ver com um projeto de sociedade. Então, quando a gente torna a maternidade solitária, a gente tem um projeto aí por trás, né? sim. Então, essa história que você trouxe é muito chocante, porque quem se relacionava com essa mãe, né? Quem cuidava dela de alguma forma, quem, né? Quem não sentiu falta, que ela não deu notícia, que ela ficou. Então, assim, provavelmente ela não tinha ninguém, né? Que pudesse ajudá-la. Ela estava numa situação de não ter ninguém. Porque imagina, se eu ficar um dia sem. Não existe eu ficar um dia sem falar com a minha família no WhatsApp, né? Por exemplo, eu, dando exemplo de mim. Mas a mãe, ela cai numa situação de isolamento tão profundo, às vezes da própria família, né? Quem deveria ser um núcleo acolhedor nesse momento acaba sendo o que mais afasta aquela mãe. Então, tanto quando está na busca do diagnóstico, que não foi o meu caso, no meu caso caiu pum, né, de uma vez no colo, não teve sem saída, mas tem mães que ficam meses, anos naquela desconfiança e não é validada, né? Ah, você está procurando pão em ovo, seu filho não tem nada, né? Para de achar que ele é doente, né? Já joga logo a coisa pro lado da doença. Então, é muito complicado. Se a mulher não tiver minimamente alguém para conversar que passou por aquele momento, e é a minha proposta de trabalho, né? Poder trabalhar essas questões com as mães, poder levar essas questões para o ambiente corporativo e também ter essa fala com as empresas, de realmente ter esse olhar, porque essa página que eu soube foi através de uma amiga que falou: Olha, Dê, encontrei uma página que está falando sobre maternidade atípica, apoio. Eu estava na terapia do meu filho lá, né, aprendendo a lidar com esse mundo que te isola. Comecei a ler a página, entrei em contato, não recebi uma resposta rápida numa primeira vez, mandei para outro telefone. Aí a pessoa falou: faz um áudio para mim com a sua história. Esse áudio está lá marcadinho até hoje, contando, né, quem era eu, que eu estava procurando um auxílio para mim, porque eu precisava me compreender naquele mundo novo. E aí perguntando o preço, né? Porque o preço é outra coisa que eu falo, gente do céu, quantas por cento de famílias brasileiras conseguem pagar um tratamento para autismo do bolso? Acho que a gente não deve chegar a 1%, né? Porque é caro, é muito caro. Se você somar todas as horas de demandas terapêuticas, vai dar um valor mensal que ninguém dá conta de manter isso por anos e anos, né? E aí entrei em contato, ela falou, eu perguntei o preço, que seria para fazer um atendimento psicológico para mim. Ela falou: não, aqui é um projeto social, não existe esse preço. Eu falei: o quê? Não, calma. Depois de tudo que eu passei com relação a descobrir diagnóstico, verificar terapias, correr atrás, brigar com o plano de saúde, você está me dizendo que para mim é dessa forma? Eu falei: eu vou entrar nesse projeto social e vou conhecer o que está acontecendo aí do outro lado. Eu nunca tinha participado de projeto social na vida, né? Lidar com o terceiro setor é desafiador, né? Ser membro de uma instituição com esse tipo de responsabilidade para as mães, para quem cuida, é desafiador, mas também estou aprendendo muito, muito, né? É algo que eu falo que é uma troca de informações tão profundas entre as pessoas que estão dentro desse projeto, estão compartilhando suas histórias, que isso tem que chegar nas empresas. Eu coloquei isso na minha cabeça. Denise, é interessante porque assim, você poderia ter ido para o projeto só com uma pessoa que precisava de apoio, de atendimento, mas você quis ir para o outro lado, você quis as duas coisas, na verdade. Primeiro momento me despertou o lado social, né? Porque o Miguel, ele teve oportunidade de ter acesso a profissionais
que a grande maioria das famílias não tem acesso. E isso corta demais o coração, porque o profissional para lidar com o autismo, ele precisa ter uma formação específica, né? Então, formação em ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Se a criança tem menos de 48 meses, formação no modelo Denver de intervenção precoce naturalista, intensiva, porque as conexões e as sinapses dentro do cérebro infantil, nessa época da idade, essa idade tenra, né, tão cedinho, elas são muito ricas, né? Elas são feitas ali de uma maneira assim, muito rápida nessa fase da vida. Quando você coloca a criança e dá oportunidade em ambiente terapêutico dela fazer um tratamento conforme a ciência pauta, né, com as horas corretas, aquelas sinapses se formam e ficam para o aprendizado da criança. Agora, se você leva a criança uma, duas vezes por semana, achando que está fazendo uma terapia específica, aquela sinapse até vai se formar, mas vai se perder. Por isso que é importante, dos 8 meses até os 4, 5 aninhos, você ser muito pontual com as terapias, você nutrir aquele cérebro de oportunidades e experiências para que aquelas sinapses realmente gravem na cabeça da criança e ela passe a ter comportamentos sociais, cognitivos, de uma forma de desenvolvimento natural, né? Porque o autismo ele traz um déficit de comunicação, porque a criança não consegue manter o olhar, ela não se interessa pelos pares, ela tem dificuldade na comunicação oral, ela tem desequilíbrio sensorial, que é uma parte que o profissional tem que estar apto a lidar com isso. Então, quando você vai para um mundo em que a maioria das famílias não sabem essas informações, não tem plano de saúde e o SUS não oferece esse tipo de tratamento. O plano de saúde oferece uma clínica que a mãe vai e recebe 30 minutos de terapia depois de ter viajado com a criança de bairro a bairro, 2 horas e meia pegando ônibus e trem, você fala, não. De alguma forma eu tenho que ajudar nesse processo. E aí foi quando a gente começou a conversar, eu e mais 5 mães, eu e mais 4 mães, somos em 5 membros da associação de apoio, para vamos fazer um CNPJ dessa instituição para a gente conseguir ter voz e conseguir grana para o projeto, né? A gente tem famílias que está em vulnerabilidade alimentar, assim. Depende que a gente consiga a cesta básica. Daí você vai falar de modelo de intervenção, né? Sim. Graças a Deus, hoje, nós estamos com mais psicólogas no projeto. Então, eu falo para a fundadora, né, do projeto, a minha amiga, eu falo, acho que as nossas orações estão chegando longe, porque os perfis que estão chegando de pessoas para nos ajudar é realmente impressionante. Então, se hoje a gente tem uma psicóloga que é entendedora da ciência ABA e que pode ir na casa de uma mãe para ensinar esta mãe a fazer as terapias, né? Eu coloco entre aspas, porque os pais não são terapêuticos, mas alguns se tornam, para poder aplicar naquela criança em casa situações para que ela melhore, que ela saia de crises, que ela possa ter uma vida mais tranquila. Eu falo, gente, sofrido, porque quando você não tem conhecimento, você não consegue atuar no comportamento da criança. Então a criança começa a ficar mais organizada e começa a expandir nas outras áreas e vai, diariamente você vai vendo ali que a criança está evoluindo, né? Agora, as famílias que não têm acesso a esse tipo de condição, fica complicado a gente atuar dessa maneira. Então, você precisa ir muito na base do social, né? Denise, você trouxe, né, a sua experiência, que é uma experiência dessa descoberta, né, de se conectar com outras mães, o quanto isso foi importante para você. E aí, como é que você pensa aí? Você passou a atuar na organização, né? Você estruturou, aí vocês criaram o CNPJ. E aí, como é que você pensa com a sua atuação profissional, além da proposta da ONG, né? Porque a gente se conheceu no processo de mentoria. Então, Isso. você está vendo outras possibilidades da sua atuação, para além da organização. Aí chega um momento que é só juntas, né? Chega na minha vida. E aí fala assim, Denise, é possível.
E esse Denise é possível, eu falei, gente, eu precisava escutar isso, porque eu não conhecia a mentoria, não tinha participado de nada parecido. E olhando outras pessoas que participaram da mentoria, né, na nossa turma, eu vi como tem histórias que precisam ser faladas, gente. Só que quando você se profissionaliza ou se propõe a se profissionalizar, você precisa ter uma estrutura de como você vai fazer aquilo, né? O que eu penso, né? Colocar essas vozes no palco, que eu digo no palco, é dar refletor para essas vozes, é preciso, né? Chegar isso para as empresas, eu acho que vai ser uma forma da gente poder ajudar essas mulheres a se recolocarem no mercado de trabalho, que daí puxa a minha história lá de trás, quando eu sofri os abusos corporativos que eu sofri desde a época da gestação, e falar, peraí, não é certo o que você fez, né? Nem Sim, com relação a uma funcionária que ficou grávida, nem com relação a um colaborador que se tornou atípico por causa de um diagnóstico. E eu, quando percebo as mães do Projeto Dino crescendo no sentido profissional, mães que vou fazer pedagogia, vou fazer faculdade de psicologia, vou voltar a estudar. A empresa me contratou, mesmo eu sendo mãe atípica, eu falo, tem lugar para essa voz. E aí eu pretendo levar essa pauta para as empresas, colocar nas redes sociais com que eu trabalho, aprender cada vez mais com a parentalidade atípica, para envolver o pai, para envolver os avós, os tios, a parentalidade que envolve aquela criança, trazer a mulher o foco de que ela ganhou tantas habilidades pós-diagnóstico que ela é capaz assim de ser uma CEO, se ela quiser, do que ela for, porque ela teve que ser da vida para poder fazer com que uma equipe terapêutica inteira estivesse na mesma página do filho naquele momento. Então, são muitas transições que eu vejo acontecer que são reais, que são reais. Só que a gente não vê as empresas preparadas para esse tipo de contratação. Primeiro, porque não conhecem o nosso mundo, né? As nossas atividades, o que acontece na vida de uma mãe quando se torna atípica, e eu tenho que contar essa história. E segundo, que existem técnicas para você acolher essa mãe de uma forma melhor, entender o universo dela, enquanto não houver política pública para redução de horas de trabalho, né? A gente poder verificar quais são as possibilidades de home office. A pandemia veio aí escancarando o home office. A gente tem que aproveitar essa onda também a nosso favor e falar claro. de trabalhar assim, né? Ponderar esse tipo de pontuação para falar a mesma coisa que eu ouvi de vocês. É possível mudar, né? Então eu pretendo trabalhar com essas duas formas, ouvindo as mães, né? Fazendo um trabalho de ponto A ao ponto B, onde a gente pode chegar com essa mãe que primeira fase, né? Recebeu o diagnóstico, passa pelo momento do luto, precisa sair desse momento para chegar no ponto B mais rápido possível, que seria um tipo de mentoria mais curta, né? E uma mentoria mais longa para as rodas de conversa, que são mães que já estão naquele universo, às vezes com filhos adolescentes, que você escuta uma mãe de adolescente autista, você fala, opa, estou aprendendo muito com ela, preciso desse lugar, dessa roda, né? Dessa troca. Como fazer os produtos organizados para as empresas, né? Conscientização, quantidade de colaboradores que a empresa quer atingir, quantidade de líderes, se vai ser uma mentoria direcionada para liderança, se vai ser uma conscientização para staff, todos esses tipos de situação que é possível a gente levar, né, para as empresas. E deixar cada vez mais estruturado realmente para que seja, né, como eu já estou atuando nessa área de mentor em parentalidade atípica, né, que a vida aí me convidou, eu estou abraçando com a ajuda de vocês, da equipe da Só Juntas maravilhosa, que quando a gente fala, ou ouve assim, é possível, aquilo faz tu, e vai É. abrindo um monte de janelinha, né? São Exato. tantos processos que passam pela gente. Você ainda teve uma experiência super traumática, né? Você foi demitida uma segunda vez como se você fosse culpada pela sua gravidez. O que você fez naquela época foi recorrer aos seus direitos, só isso, né? E você até trouxe que não teve nem litígio, né? Você conseguiu
resolver fora do litígio, ou seja, você foi penalizada por estar grávida, né? Isso é muito grave, né? É muito importante trazer esse debate da maternidade como um todo, e você traz um ponto fundamental, né, que é acolher as pessoas que estão passando por esses processos, né, a parentalidade atípica, e você falou muito bem da família, da importância das redes também, falar isso com um ciclo de amizades, né, você falou da solidão da pessoa que descobre esse diagnóstico, e assim, o seu trabalho é importantíssimo, o seu trabalho desde o início, né, eu sempre te falei isso, e o quanto também que as outras colegas da mentoria, o quanto elas aprenderam com você. E tem muito trabalho para ser feito, desde os termos que as pessoas ainda usam, né, termos capacitistas, por ignorância mesmo, por desconhecimento, até processos mais complexos, né, que é o que você quer trazer para essas redes de apoio, para essa mãe e para as redes também, para que elas possam ser redes, né, para esse círculo de pessoas que estão ali. Então, assim, seu trabalho tem muitas possibilidades e todas elas são muito importantes, incríveis. E aí, assim, eu fico super feliz de ver que você está trilhando essa trajetória, essas duas frentes, né? Não só para as mães, mas para as empresas, que são fundamentais. E aí eu queria, para a gente ir fechando aqui a nossa conversa de hoje, né? Porque a gente continua juntas. O que você diria para a Denise, lá daquele dia, aquela Denise que ficou sem chão, que você perdeu ali até um pouco da memória desse dia, porque quando a gente vive situações muito, parece que a gente flutua, né? É um processo tão tenso ali que parece que a gente sai um pouco ali da realidade. Então, o que você diria para aquela Denise que descobriu o diagnóstico, que se viu vou lutar, mas que ainda com muitas dúvidas? Nossa, eu diria que, primeiro, respira. Respira. Toma cuidado com a pressa que você tem de atuar na vida da criança e colocar um diagnóstico à frente dela. Isso é muito importante, gente, muito importante. Mães que estão me ouvindo, mães atípicas que estão me ouvindo, o diagnóstico não é o fim, ele é o começo. E a sua criança é muito mais do que está escrito naquele papel. Quando a gente consegue olhar para o nosso filho como o nosso filho, independente da situação dele, né? Hoje em dia eu estou aprendendo muito com todas as deficiências, né? No caso do autismo não é uma deficiência, é uma condição neurobiológica, mas eu estou aprendendo muito com o universo PCD, né? Com outras questões. Mães raras apareceram no nosso projeto. E quando uma mãe rara aparece, ela faz o contraponto da mãe de autista. Que no caso do autismo, no último ano do CDC, né, do americano, que pontua essa numeração, tá 1 para cada 30 nascidos. Quando eu peguei o diagnóstico há 2 anos atrás, era 1 para cada 54. Depois 1 para cada 44, e agora 1 para cada 30. Ano que vem vai ser o quê? 1 para cada 15? Pelo amor de Deus, tá demais. Mas por quê? Porque a ciência avançou, as pessoas estão conseguindo se informar, principalmente por causa da internet, e conseguindo ir atrás do diagnóstico. Não é porque está na moda ou porque aumentaram os casos, sempre existiram. Um monte de gente adulta é autista sem saber que é, e provavelmente vai trazer uma libertação do que foi sua infância, do que foi sua adolescência, chegando nesse diagnóstico que é tão libertador para a vida adulta, né? Então, o que eu diria para essa Denise é respira, não tenha pressa, não vai ser no seu tempo, mas se informe com fontes confiáveis, com mães que estão no mesmo na mesma pegada de vida que você entrou, se informe, porque é muita coisa para aprender e uma primeira tendência é você querer saber tudo. Eu queria saber sobre aba, eu queria me inscrever em cursos, eu queria fazer, e não dá para ser assim, porque você vai enlouquecer. Então, escolhe a sua batalha. A guerra é muito ampla. Escolhe a sua batalha e vai uma de cada vez, aos pouquinhos, porque esse aprendizado que você ganha, você leva para a vida. Eu imagino todas as nossas mães do projeto com essa mentoria, se elas quiserem.
todas têm capacidade de falar a sua história, todas. Não é à toa que a gente vai fazer agora, no final do mês, uma apresentação, uma palestra, e a gente está querendo colocar mais mães para falarem as suas histórias. Porque falando, as pessoas vão aprendendo e vão dando a escuta. Então, não se calem também, se coloquem num lugar de serem porta-voz de muitas famílias que ainda estão lá embaixo, que a gente precisa resgatar para serem voz também, e a gente apoiar quem está chegando, gente. É um para cada 30. Na sala de aula dos seus filhos vai ter lá alguém que tem autismo, vai ter alguém no teatro, vai ter alguém no cinema, vai ter alguém na padaria, vai ter alguém no transporte público, vai ter alguém nesses setores e a gente tem que aprender a respeitar e a lidar com essa condição, porque é uma condição neurobiológica, é um cérebro que pensa diferente no seu desenvolvimento, e a respeitar essa condição, porque estão aí. A questão de todo mundo, né? De toda a sociedade. Isso que você falou é fundamental. Fundamental. E, Denise, é isso, assim, você falou que você está aprendendo muito e a gente aprende muito, muito com você. Ai, obrigada, Camila. As empresas precisam muito de você. E a gente também. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada por contar essa história. Eu conhecia fragmentos da sua história, mas foi muito bom ouvir toda ela. E que você possa multiplicar cada vez mais, né? E o trabalho de todas vocês, né? Porque você trabalha em rede, você tem essa cabeça, e é muito, muito importante que vocês continuem esse trabalho coletivo também. Bem, amém. Precisa de muitos projetos para abraçar enquanto a gente não chega aí nas políticas públicas, né? Vai chegar. No Brasil, infelizmente, as coisas são muito lentas, mas eu não tenho dúvida que vocês vão conquistar. Taxativo, né? Derrubamos o rol taxativo. Sensacional. E a votação foi unânime, né? Todos os senadores votaram a favor do rol exemplificativo, dando chance de tratamento amparado pelos planos, né? Então foi uma vitória muito grande do nosso país. E a gente tem que realmente se fortalecer nisso. Com certeza, uma vitória de quem luta, né? De quem está nesse bastidor aí dessa grande luta. Então, é uma conquista, e eu não tenho dúvida que essa. As mães lá no Congresso dando as mãos e chorando a cada voto, foi assim, foi um negócio muito, muito, muito transformador. Eu acho que para a ala política e perceber que a gente não se rendeu a, aos interesses dos planos, né? Que é Claro. bem forte na política. Incrível, e eu não tenho dúvida que eu não sabia que tinha sido dessa forma, que teve a presença das mães dessa forma, mas eu sabia que era uma conquista das mães. Então, eu sou só. Camila, foi lindo de ver. Então tá. Olha, vamos embora, né? Vamos continuar aí juntas. Obrigada, Denise. Camila, um beijo. Estamos aí. Com certeza. Vamos juntas. Obrigada. Um beijo. Tchau, gente.